Patrimônio alimentar. Você sabe o que é? Este é a Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária. Episódio Sustentária Explica. Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio Sustentária Explica, a nossa série curtinha, direta e cheia de conteúdo para quem quer entender melhor o que está por trás dos sistemas alimentares. Eu sou a Pamela de Cristine e o tema de hoje pode ser considerado um dos mais bonitos, complexos e ao mesmo tempo urgentes quando falamos de alimentação, cultura e justiça social, o patrimônio alimentar. Se você já se perguntou por que certos alimentos ou modos de preparo são tão importantes para uma comunidade, grupo ou sociedade, por que algumas receitas resistem ao tempo ou por que o modo como comemos diz tanto sobre quem somos? Então, vem conosco para mais um episódio e caso você não tenha se perguntado, mas ficou com curiosidade a partir dessa introdução, é claro que esse episódio também é para você. E você sabe o que é patrimônio alimentar? Bom, o termo patrimônio alimentar pode soar um pouco acadêmico ou científico à primeira vista, mas ele está muito mais próximo da nossa vida cotidiana do que imaginamos. Ele fala de algo profundamente humano, as relações que construímos ao redor do alimento, seja ao preparar, compartilhar ou celebrar uma refeição. Quando falamos em patrimônio alimentar, estamos nos referindo a saberes, práticas, ingredientes, modos de preparo e significados culturais dos alimentos que são transmitidos de geração em geração. Mas isso não acontece só dentro de famílias ou comunidades locais. Esse patrimônio pode expressar a identidade de grupos sociais, regiões e até mesmo toda uma nação. É o jeito de fazer um feijão com ingredientes específicos, com mais caldo ou sem caldo. É o pão característico de cada região. É o modo de servir, de dividir a mesa, de cuidar do outro com uma receita que atravessa o tempo. É aquilo que representa o nosso alimento, na mesa de cada dia. Segundo o sociólogo e antropólogo Jean-Pierre Paulin, a comida é um fato social. Isso significa que ela conecta dimensões econômicas, culturais, políticas e simbólicas da vida em sociedade. Comer não é apenas nutrir o corpo. É também afirmar pertencimentos, lembrar histórias, marcar celebrações e rituais. A alimentação nos vincula a territórios, a memórias coletivas e a identidades individuais e sociais. Estamos falando de vida, de história e de cultura. Mas o patrimônio alimentar não surge de forma isolada. Ele é resultado de processos históricos, ou seja, está ligado a migrações, colonizações, resistências e transformações culturais ao longo do tempo. A própria ideia de patrimônio carrega uma dimensão temporal, política e institucional. E é por isso que certas práticas alimentares ganham valor coletivo e passam a ser reconhecidas como patrimônio, não apenas por quem as vivencia, mas também por instituições culturais. E nesse caso, estamos falando do chamado patrimônio cultural imaterial, que inclui saberes, modos de fazer, celebrações e expressões culturais que são transmitidos de geração em geração. No Brasil, esse reconhecimento é feito pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e no cenário internacional, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é mais conhecida como Unesco. Iniciativas como a Arca do Gosto, do movimento Slow Food, também contribuem para esse reconhecimento ao mapear e valorizar os alimentos tradicionais que são ameaçados de desaparecimento, reforçando a importância de preservar a nossa diversidade cultural e biológica, nos sistemas alimentares. No Brasil, práticas como sistema agrícola tradicional do Rio Negro
o modo de fazer que o queijo Minas artesanal e o ofício das baianas no preparo e comercialização do acarajé, entre tantas outras que já foram reconhecidas como patrimônio cultural imaterial. E aqui deixamos um convite, Acessem o site do IFAM para conhecer mais sobre essas e outras expressões culturais que ajudam a contar a nossa história e preservar nossas tradições. No entanto, nem todo saber é igualmente reconhecido. A própria noção de patrimônio envolve escolhas. Quem decide o que merece ser preservado? E quais práticas alimentares se tornam símbolos oficiais da cultura nacional? E quais seguem invisíveis, marginalizadas ou mesmo apagadas das narrativas dominantes? A escolha do que se transforma oficialmente em patrimônio alimentar nunca é neutra. Trata-se de um processo atravessando por filtros técnicos, simbólicos e institucionais, ao mesmo tempo em que reconhece e valoriza certas práticas. Esse processo de patrimonialização também pode silenciar ou subalternizar outras práticas. Ainda hoje, saberes alimentares profundamente enraizados em comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e camponesas permanecem à margem dos registros formais, apesar de serem centrais para a reprodução da vida em seus territórios. E é justamente nesse ponto que o patrimônio alimentar adquiriu um papel estratégico. Quando reconhecido de forma crítica e comprometida com a diversidade, ele pode se tornar uma ferramenta de valorização cultural, fortalecimento da autonomia comunitária e promoção de modos de vida sustentáveis. Cada uma dessas expressões carrega uma relação com o território, com a biodiversidade, com os ciclos da natureza e com formas coletivas de produzir, preparar e consumir alimentos. Elas representam sistemas de conhecimento que articulam técnica, cultura e afeto e que permanecem vivos justamente porque são transmitidos oralmente pelo gesto, pela experiência vivida e compartilhada. Esses patrimônios não apenas preservam o passado, eles projetam futuros possíveis. Em um cenário de crise climática, insegurança alimentar, esgotamento dos recursos naturais e homogeneização dos sistemas alimentares, valorizar saberes tradicionais e fortalecer os sistemas alimentares territorializados, diversos e enraizados em práticas culturais locais, torna-se essencial para a construção de caminhos resilientes, agroecológicos e socialmente justos, que são capazes de resistir e transformar a realidade alimentar atual. E aqui vou abrir novamente um parênteses para te convidar a visitar ou revisitar alguns episódios anteriores, porque eles têm uma relação direta e indireta com o tema de hoje. A minha sugestão são de 2 episódios em específico. O primeiro é o da série Sustentária Eco, da 3ª temporada, sobre sistemas agrícolas tradicionais do Brasil, e também o 7º episódio da série Explica, da 4ª temporada, sobre soberania alimentar. Voltando ao nosso tema de hoje, de acordo com a pesquisa de Emily Mourão, da Universidade de Brasília, reconhecer os saberes alimentares como patrimônio cultural pode contribuir diretamente para a valorização da sociobiodiversidade, o fortalecimento da agricultura familiar, a geração de renda e o protagonismo das comunidades locais. Práticas alimentares tradicionais, como mostra a autora, envolvem o cultivo de espécies nativas, o uso de técnicas sustentáveis, o respeito aos ciclos naturais e também a transmissão de conhecimentos que promovem o cuidado com a terra. Esses elementos fortalecem a resiliência dos territórios, tornando-os mais preparados para lidar com os eventos climáticos extremos, como as secas, enchentes ou perda da biodiversidade. Valorizar o patrimônio alimentar, portanto, é reconhecer que os saberes tradicionais e os modos de vida vinculados à terra e ao alimento
não pertencem apenas ao passado. Eles são parte ativa das soluções para o presente e o futuro. E é nesse contexto que a COP30 se torna um espaço para ampliar a discussão. Foi apenas recentemente que os sistemas alimentares passaram a figurar, ainda que timidamente, as negociações, E agora essa discussão precisa se consolidar e avançar, reconhecendo que a alimentação, clima, cultura e justiça social estão profundamente interligados. Nessas conferências, inclusive, a alimentação também ganha visibilidade de forma simbólica. O cardápio servido aos participantes se transforma em uma forma de expressão política e cultural, na qual países comunicam valores e posicionamentos por meio da comida, exercendo o chamado soft power, ou seja, a capacidade de influenciar por meio da cultura, da imagem e dos símbolos. O patrimônio alimentar não deve ser visto como um adorno cultural, mas como uma dimensão estratégica das transformações necessárias nos sistemas alimentares para que as transformações sejam justas, diversas e enraizadas nos territórios. E assim, a gente encerra mais um episódio da série Sustentar Explica. Passou rápido, né? O Sustentar Explica é assim, curtinho, direto ao ponto, mas cheio de conteúdo para ajudar a entender os principais temas que atravessam os sistemas alimentares. Discutir patrimônio alimentar com responsabilidade é reconhecer que o alimento é muito mais que uma necessidade biológica. É linguagem, história, cultura e território. Valorizar os saberes alimentares tradicionais é valorizar os modos diversos de viver, cultivar e partilhar. É reconhecer práticas que cuidam da terra e das pessoas. E mais do que isso, é afirmar que esses saberes também têm lugar nas grandes discussões globais, inclusive nas negociações climáticas. E esse foi o nosso segundo episódio da 5ª temporada, que tem como pano de fundo a realização da COP30 no Brasil e a urgência de conectar alimentação, clima e justiça social. E vem mais por aí. No próximo episódio principal, vamos aprofundar essa conversa com um convidado especial que traz olhares potentes e locais sobre como transformar os sistemas alimentares diante das mudanças climáticas. E, como sempre, deixo o lembrete que se você perdeu algum episódio das nossas temporadas, não se preocupe. Eles estão todos disponíveis no nosso site e no Spotify. Então pegue seus fones de ouvido e vem se deliciar com mais conteúdo. Te espero no próximo episódio, hein? Até lá! O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify e no YouTube, ou acesse sustentaria.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Nadine Marques e a Mariana Raziueta. A apresentação é minha, Pamela de Cristine. O apoio à pauta, roteiro e pesquisa foram de Patrícia Mello, Nadine Marques e Mariana Raziueta. A edição é de Lúcia Santos Felipe e as trilhas sonoras sonoplastia de Daniela Viana e Fernando Curain. Os materiais de divulgação são de Lúcia Santos Felipe e Laís Dias, com apoio da agência Mica. O Sustentária é um núcleo de pesquisa e extensão da USP, idealizado e coordenado pela professora Aline Martins de Carvalho, do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP.